nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Ei, Pode Falar. Aqui o assunto é você. E o nosso convidado de hoje é muito legal, vai ser uma conversa bem descontraída, divertida. E eu, se eu fosse você, não perdia o nosso programa e já indicava para algum amigo, porque eu tenho certeza que esse assunto é interessante, é para nos deixar mais belos, né? E nós vamos falar um pouquinho da vida dele e nós vamos falar dos nossos dentes, né? E que você possa aproveitar essa nossa conversa. E, Guilherme, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para conhecer um pouquinho melhor você, né? Saber o que você faz e o que você faz deixa a gente mais bonito, né? Então, a pergunta de praxe para a gente começar, né? Onde Deus encontrou você, Guilherme? Bom, primeiro é um prazer estar aqui falando para a igreja, falando aqui com você. Sim. Então, eu vim aqui para tentar contribuir um pouco, né? Sim. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vai, com certeza. Vamos lá. Bom, Deus me encontrou desde que eu me entendo por gente, desde criança, Sim. né? Desde os 5 anos eu vou à igreja, Sim. mas mais na igreja católica eu ia, né? Por Sim. ser de uma família católica. Sim. Então, desde os 5 anos, por aí, desde que eu me entendo por gente, eu vou à igreja. E durante a vida adulta, da adolescência tem aquela questão de rebeldia, Sim. separa um pouco, volta. E na vida adulta eu vi que eu fui ficando meio morno, Certo. né? E assim, eu acho que eu estava mais ritual do que espiritual. Então, eu acho que assim, que eu me encontrei mesmo assim na vida adulta foi aqui no cursilho da igreja da IBLN. Foi onde eu me encontrei mais, que onde eu tive mais intimidade, vamos dizer assim, com Deus. Uma experiência com Deus, uma né? experiência e me senti mais próximo, me senti mais tocado e passei a ter um convívio melhor, né? Sim. Vamos dizer assim. Que bom, Guilherme. Que bom que um dos nossos eventos que nós fazemos aqui abençoou a sua vida. E me diga outra coisa. Por que a vida é preciosa para você? Porque é um dom de Deus, né? É verdade. Então, a gente tem que ser grato, eu acho, o tempo todo, né? Sim. A gente vê tanta maldade, né, no dia a dia e tantas pessoas passando tanto sofrimento e Deus te dá a vida para você poder aproveitar ela, curtir ela com saúde. Sim. Todo dia tem bênção, né, na vida da verdade. gente. Então a gente tem que ser grato, né? Demais. Porque isso verdade, aqui é uma sim. coisa linda que Deus fez pra gente. Sim. E é um privilégio ser uma criatura de Deus, né? Você é um homem que versa muito bem nas redes sociais. Me explique melhor, como é que a gente constrói essa imagem, assim, uma imagem legal, participativa, contributiva? Me diga aí, fale um pouquinho desse seu lado, vamos dizer assim, midiático. O midiático mais é se arriscar mesmo, é se aventurar. É pegar e falar, eu vou fazer. Se tem alguém que faz, por que não eu? Né? Sim, claro. Então, foi assim. E é assim que surgiu a questão do YouTube, principalmente, né? Que é o canal que a clínica é mais forte. E nas primeiras vezes você vai ficando envergonhado, vai editando, vai cortando e depois você vai falando naturalmente, como se estivesse falando com alguém que estivesse dentro da sua casa. Vai se acostumando, vai né? destravando, Habituando. destravando. E isso é interessante porque você tem um feedback, né? Sim. É muito legal quando alguém comenta e fala, entendi. E o problema da odontologia que eu vejo, que é mais a minha área, é que na hora que você vai no dentista, às vezes o dentista lá usa muito termo técnico. Sim. E eu sempre fui um jeito mais fácil de falar para as pessoas entenderem, até porque eu comecei numa clínica mais popular, né? Sim. Então eu tinha que dar um jeitinho de fazer algumas analogias mais simples para a pessoa entender. Então eu acho legal o vídeo que você consegue falar no linguajar mais simples. Com certeza, e tira dúvida das pessoas. Tira dúvida, né? Eu tenho uma experiência quanto a isso aí, essa questão que você está falando, do linguajar, né? Eu tenho uma irmã médica, né? E ela começou a fazer essa parte mais de atendimento no interior, né? E um dia chegou uma paciente para ela e disse assim, doutora, eu tô com a dor na pá. Aí ela, um minutinho aqui. Aí saiu, né, do consultório, aí perguntou assim a enfermeira dela, lá no interior da Paraíba. Minha irmã, me diga aqui um negócio, o que é a par, pelo amor de Deus. Na anatomia. Essa eu não sei não, e olha que eu já peguei. E o que era? A cavícula aqui, ó, essa parte.
Comigo aparece queixal, que no Nordeste o pessoal usa, só que eu não sabia que era queixal. A minha queixada aqui... Eu tô com queixal, dente do queixal. Eu falei, que dente? Aí o siso. Tinha que perguntar, exatamente, era o siso. Aí eu tinha que perguntar pros universitários. Você sabe que tem uma comédia aqui com sua irmã, que também é formada em odontologia, é dentista, né? A Fernandinha, que ela fazendo a clínica aqui na UNB, né? E uma pessoa chegou para ela fazer um atendimento, né? E a pessoa chegou e disse, doutora, eu vim distrair meu cisne. Fala assim mesmo. Distrair, cisne, queixal, cada palavra lá que você tem que meio que traduzir, né? Existe isso, né? E tem de região para região. Sim, então, verdade. As pessoas mudam o nome, não sei como, mas aí você tem que se virar para saber. Tem que se habituar. Ou nem que seja como minha irmã. Minha irmã, diga aí o que é isso. Né? Isso aí. Me diga outra coisa, você lidera expectativas ou as controla? Você é ansioso? Eu sou ansioso, mas eu tô num trabalho para controlar, para aceitar o tempo de Deus para tudo. Inclusive agora, há pouco tempo também tive a experiência de esperar para sair, então tô tentando aprender. Né? Acho que nesse tempo a gente aprendeu um pouquinho nessa história. Na pandemia. É verdade. Vivemos um tempo das selfies. Eu quero voltar mais a esse assunto mediático, né? Do espelho, do exibicionismo. Qual a sua opinião sobre isso? As pessoas querem ser belos hoje, por quê? Assim, você tem... Já que você é dessa área, né? Eu vejo algumas vezes a pessoa querendo meio que um teatro, não sei explicar exatamente, né? Um personagem. É um personagem, né? Como se fosse um personagem. A maioria das vezes que eu, lá na minha área de estética, né? Que aparece a pessoa, a gente tem que lidar com expectativas, né? O que a pessoa tá querendo, o que ela... E às vezes não é tão bem a expectativa com relação ao sorriso. Às vezes o problema mais é psicológico. Sim, né? Verdade. Então a pessoa passa por alguma coisa e fala, não, agora eu quero ficar assim, porque assim eu acho que eu vou resolver, esteticamente eu vou resolver minha vida. E na verdade o problema... vai aqui, né? A cabeça. Exatamente. E principalmente agora, né, Guilherme? Porque nós passamos um tempo que as pessoas pensaram muito na sua vida, na forma de viver, né? Então, realmente, assim, eles talvez tenham se olhado mais no espelho e querem realmente fazer isso, né? A estética resolver os problemas da vida, mas às vezes não resolve, né? A maioria das vezes não, né? Claro, Me diga uma coisa, você gosta de procrastinar as coisas ou resolve no ato? Eu sou mais de resolver no ato. Que bom. Às vezes erro, mas na maioria das vezes eu tento acertar fazendo rápido. Mas... Me diga outra coisa, você é de peitar as situações, enfrentar, eu vou resolver? Sim, sou muito perseverante, isso eu sou. Eu conheço sua família, né? Tanto seu pai como sua mãe são pessoas muito queridas e são animados. Qual o valor da família para você? A família é tudo, né? Família, o que Deus criou foi a criatura que é a gente, pra gente viver em família. Eu acho que família é tudo, é a base de tudo, né? É o que faz a gente viver, é o que faz a gente ficar feliz, né? Sim. E é o que no final, o que fica, né? Que é a sua família, que na verdade, agora na pandemia a gente aprendeu muito sobre isso. Com certeza. Que quando a gente se isolou em família, Em família, é verdade, com certeza. Me diga uma coisa, como era Guilherme antes de ser marido e pai? Tem certeza? Não, então vamos lá, vamos reformar. Antes de ser pai. Não, antes de ser pai, antes de ser pai. Eu acho que eu era mais egoísta. Sim. E eu acho que quando você é pai, você passa a não ver mais as coisas pra você, mais pro seu filho. Então, sua alegria é a alegria do seu filho. Também. Quando ele que você quer comprar, você quer comprar pro seu filho e não pra você. Então, você muda meio que o foco. O foco não é mais você, o foco é seu filho. Eu acho que basicamente é isso aí. É verdade mesmo. E você se considera um bom pai, Guilherme? Eu vejo que os meninos são... meio apaixonado por você. Na medida do possível, eu acho que sim. Lógico que eu tenho minhas falhas, até porque pai, você não sabe ser pai, você aprende sendo pai, aprende na marra, né? Aprende com a vida, né? Mas eu acho que nessa lição eu tô saindo mais ou menos, vamos dizer assim. Eu admiro muito o pai de vocês. Eu acho que ele é meio assim, parceirão de vocês. Demais, né? E ele é muito querido por todos. Então, verdade. Isso é uma coisa que eu admiro muito nele, que onde ele vai lavar o cara do carro gosta dele, onde ele vai, ele é bem visto, bem quisto, né? Sei. Me diga outra coisa aqui. O que você pretende ser
ou fazer depois que seus filhos saírem de casa? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Eu tenho alguns amigos, né, que estão criando, igual eles falam, estou criando filho para o mundo. Aí bota na escola Brasil-Suíça, Brasil-França, Brasil... Aí eu falei, mas o que vocês querem com isso? Não, que meu filho pode ir para a França, meu filho... Falei, pois eu não quero nada disso, eu quero que meu filho fique do meu lado. Claro. Conhecendo o seu Antônio Carlos, você seria assim. Com certeza. Me diga uma outra coisa, o que o futuro traz para o nosso mundo de contribuição? O que é que você acha que no futuro o mundo deve ser assim, que isso vai contribuir para o bem das pessoas? Para o bem? É complicado pro bem, que o futuro está meio complicado. Mas em termos de tecnologia, que diz... assim, vamos dizer assim, as pessoas precisam ser mais, vamos dizer assim, comunicativas, as pessoas precisam ser mais bondosas, generosas, nesse sentido, assim, de um sentimento que parta das pessoas para o bem do mundo, né? O que as pessoas precisam fazer para tornar o mundo melhor, vamos fazer assim, dizer... Eu acho que a aceitação, né? Sim. Uma das outras. Eu vejo com bons olhos. A gente tende a ver o mundo assim, tá piorando, mas tem algumas coisas que são boas. Sim. Por exemplo, eu quando na infância sofri muito a questão do bullying, né? Eu também. Então, nem existia isso. Eu né? sofri e fazia. Pois é. Então a gente vê que em alguns pontos o mundo está até avançando bem com relação à aceitação. As pessoas estão mais, vamos dizer assim, mais sensíveis aos sentimentos das outras. Exatamente. Né? Então isso é uma coisa que eu vejo que é pelo lado bom, né? Que está avançando. Isso antigamente não tinha. Verdade, não. A zoação era grande. Na minha casa, eu gosto sempre de dizer que o bullying já começava em casa. Porque a gente tinha uns apelidos assim que era, né? Eu era bola 7, bujão de gás. Pronto, era o meu. Era bujão, sabe o que? Cintura de ovo. Ixi, Miss Puxar. Brasil Gás. E eu chamava minha irmã, que ela era magra e alta, né? Palito de hotel. Ixi. Né? E aí a gente mesmo em casa já fazia o bullying, né? Tinha muito isso. É verdade. Então, me diga outra coisa, a gente falando mais essa parte de espiritualidade, né? Você já renunciou, vamos dizer assim, a alguma coisa? Não, eu não vou fazer isso porque eu agora tenho um entendimento do que seja o reino de Deus, Jesus na minha vida, então eu não vou fazer isso. Você renunciou a alguma coisa, vamos dizer, em nome de Jesus? Sim. Sim, eu já saí das noitadas, né? Então, eu acho que assim, não é nem algo que... É algo que vai acontecer naturalmente. É verdade. Eu acho que na nossa vida a gente vai mudando o rumo, né? Me diga outra coisa. Você já sofreu preconceito porque você hoje segue o evangelho? Já, no sentido de amigos que eram da época de chamar de falso moralista, coisas nesse sentido, né? Então, nesse sentido, sim. E eu vejo que agora a questão da renúncia é mais no sentido de ser mais centrado, ser mais família, não querer tanto farra. Então, isso aí você vai acabando que naturalmente você vai renunciando às coisas que é os prazeres da vida, né, mundanos, que você vai vendo que não é tudo momentâneo, não é nada... para sempre, né? Que para sempre só é o reino de Deus e pronto. Que estação, vamos dizer assim, né? Nós temos inverno, verão, primavera, outono. Que estação você vive com Deus, assim, na sua vida hoje? Que estação? Sim. Eu diria que eu tô em paz. Certo. É isso que eu poderia dizer. Não é nem uma estação, é uma... É um momento. Que é a primavera. É uma primavera. Pronto, é uma primavera. Bom. É um momento bom, né? É um momento bom. Um momento que eu acho que eu tô aprendendo muito. Principalmente a esperar. Sim, que bom, esperar e entender o tempo de Deus. Que bom. E, por exemplo, falando um pouquinho de igreja, sem ser só essa parte de espiritualidade, o que é que você acha que as igrejas têm feito que você concorda? Isso aqui é bacana, as igrejas estarem fazendo isso aqui hoje, nesse tempo de hoje. Eu acho que a igreja se comportou muito bem durante a pandemia. Eu acho que a igreja ela tem um papel fundamental na vida da gente, né? Sim. Então, de entrar na casa da gente mesmo, conversar, ver como está cada fiel, como... então, assim, eu acho que a igreja atual, ela
pelo menos aqui, né, em Belém, né? Eu vejo que ela conhece cada fiel e está presente na família de cada um. Então, eu acho interessantíssimo isso da igreja, de estar presente na casa de cada um, que seja com a ligação, que seja de saber como é que tá, que seja na hora de orar na época da pandemia. Sim. Então, a gente ficou junto da família e junto da igreja. Pelo menos foi isso que eu senti na pandemia, né? Certo. Me diga outra coisa, e ainda falando aí um pouquinho, você acha que ligado a essa questão também midiática com relação à igreja, você acha que a igreja tem comunicado bem o evangelho para as pessoas? Já que você falou isso. Me expressando melhor, até com relação à pandemia, a questão do YouTube, do culto no YouTube. É verdade. De vez em quando você tá lá, né? Às vezes você não pode ir na igreja, então isso aí é fantástico, de ter o culto lá, eu ligar lá no YouTube, ver, colocar meus filhos para verem, que cantam todas as músicas, as músicas decoradas. Então isso aí é excelente, né? Então acho que isso é um grande avanço e consegue entrar na casa da pessoa sem a pessoa precisar se deslocar. A tecnologia tem ajudado, né? É só ela querer. Mas agora falando na parte profissional, me diga uma coisa. Dentro da odontologia, né? É o que a gente conhece assim, né? Onde é que Deus tem te levado nessa... Como é que foi essa construção? Eu quero ser dentista, eu sei que você é de uma família tradicional de dentistas, né? Seu avô, seus tios, alguns tios seus, né? Tem muito médico também na família. Mas como assim? Chegou, bateu o martelo? Não, quero ser dentista. Na verdade, não bate martelo. Foi meio que na dúvida mesmo. Né? Então, eu acho, assim, a idade... Você chega, não sei, 17 anos, né? 17 mais ou menos que é a idade. Então, eu acho muito novo para decidir. A gente decide muito novo. E eu ficava na dúvida de coisas nada a ver, tipo, odontologia e direito. Tem um amigo meu que formou nos Olha dois. Aí, Aí ele é dentista e advogado. A gente chama ele de adventista, que ele é advogado com dentista. Né? Então, ele formou nos dois. Então, eu pensei também ele ali nos... Versal no direito. Pensei no direito, mas acabei indo para a questão da saúde por teimosia. Porque eu sempre fui assim, eu era ruim em biologia, não gostava de biologia, era excelente em matemática. Aí eu ficava, não, eu tenho que ser bom nesse negócio, tem que ser bom. Eu falei, não, então agora eu vou para odontologia. Aí na odontologia, o que eu tinha mais dificuldade era prótese, que é a minha especialidade hoje. Eu falei, não, agora eu vou até fazer esse direito. Até fazer esse direito. Aí foi indo assim, foi na teimosia mesmo. Sei. E me diga outra coisa, o que te levou, assim, você disse, né, teimosia, mas você não é só dentista, né? Você tem outra função, que é bombeiro, né? E aí, como é que Deus te levou para esse caminho? Aí para mim, a demonstração maior de Deus na minha vida foi a questão da profissão, foi a questão de, na hora que eu tava lá, formei odontologia. Você forma odontologia, você pode ir para vários lugares diferentes, né? Então, eu comecei num lugar simples, que eu não via futuro, né? Realmente, eu não via para onde eu podia caminhar para avançar na minha profissão. Sim. E eu comecei a orar comigo mesmo, no meu íntimo, para Deus me ajudar, me orientar. E aí, mais uma vez, foi no tempo de Deus, né? E orando, um ano, então, se passando. E até que... E eu sempre gostei de negócio de ser militar, de policial. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou largar essa odontologia. Eu acho que eu vou ser policial. Aí entrei no cursinho para tentar para a Polícia Civil, para fazer concurso. Aí desisti. E aí, até que um belo dia, meu irmão chegou e falou para mim, tá tendo um concurso do bombeiro aí. Aí eu falei, vou olhar. Aí eu li, ele falou, não, mas tem esse concurso aqui. Eu falei, não, mas só são 2 vagas, vou fazer isso não. Ele falou, você precisa de quantos? Eu falei, não, isso aqui vem gente do Centro-Oeste tudo fazer. Aí ele falou assim, eu falei, não, então eu vou fazer. No último dia eu me inscrevi e graças a Deus consegui passar. Não por inteligência, não por mérito meu, mas pela vontade de Deus, porque Deus quis me colocar ali. Isso eu digo com toda a certeza absoluta, desde o meu vestibular, da UNB, desde tudo. Porque eu não me considero, sinceramente, sem falsa modéstia, eu não me considero uma pessoa inteligente, eu me considero esforçado. Você fala assim, você é esforçado? Eu sou teimoso, esforçado, mas inteligente eu não sou. Meu irmão é inteligente, meus primos são inteligentes, mas eu não me considero inteligente de jeito nenhum, eu sou mediano. Então, foi no esforço, eu falei, eu vou. E na hora do concurso,
Eu vou dar só um exemplo. Eu fiz um outro concurso logo em seguida, que eu estudei 10 vezes mais do que pro do bombeiro. Sim. Muito mais. Só que na hora da prova caiu tudo que eu não estudei. E na hora do bombeiro caiu o que eu estudei. Pois é, então, quem que explica isso? É só Deus. É só Deus, é verdade. Então, Deus queria que eu tivesse ali. É verdade. E tinha um propósito para mim ali. E outra coisa, que um primo meu falou, eu também, o pastor, na época eu tava conversando com os dois. Eu tava noivo. Certo. Assim, aliás, ia ficar noivo. Aí eu falei, como é que eu vou casar? Não tem como casar, tem dinheiro, não tem menor chance de eu casar. Aí o primo meu falou pra mim... A pobre da Karime, dizendo, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, na minha vida. Aí o primo meu chegou e falou assim pra mim, rapaz, fala que você vai casar pra Deus. Pra você ver como é que vai abrir as portas. Você falou, Guilherme? Aí eu falei, eu quero casar. Aí eu entrei, aí abriu as portas. Abriu as portas. Que legal, esse é um testemunho bom. Eu vou dizer, menininha, olha, assiste o programa de Guilherme, que lá tem um segredo. Tem, mas... Se você quiser ser bem sucedido profissionalmente, lá tem um segredo. Tem, do casamento isso é importante. Porque meu primo teve por experiência própria. Ele falou, rapaz, eu também tava assim. Eu falei, não, tem que casar. Aí ele disse que... Deus, eu preciso casar, Deus. Eu preciso casar. Aí tá disse que vai abrindo as portas. Noivou e vai abrindo, né? Tá Deus certo. vai, no momento dele, ele vai abrindo na hora certa. Então, você vai me responder uma pergunta. O que é sorte pra você? Já que você disse assim, não, foi Deus aqui, né? E as pessoas atribuem muitas vezes o trabalhar de Deus com sorte, né? Elas meio que fazem essa mescla, né? Eu não acredito em sorte. Eu acredito, acho que assim... Em esforço. Em esforço, Deus permitiu aquilo naquele momento. Então, eu acho que é mais esforço. Você botar, lógico, você também não vai ficar deitado dormindo, esperando Deus fazer as coisas. Você tem que botar o barco para correr e deixar Deus ir guiando o barco. É verdade. Então, eu acho que é isso. Eu acho que sorte é mais a questão de Deus permitir aquilo naquele momento ou não. Qual é a definição de sucesso para você, vamos dizer, sucesso profissional mesmo? Como é que você define? Eu acho que a pessoa está satisfeita com o que tem. Certo. Então, eu acho que a pessoa pode estar ganhando milhões aí, tá trabalhando, não ter tempo para nada. Qualidade de vida também. Às vezes a pessoa ganha muito dinheiro, mas trabalha até domingo e não aproveita o que tem. Quem vai aproveitar são as futuras gerações que depois que a pessoa morrer. Então, para mim, o sucesso é a pessoa conseguir... tá satisfeita com a profissão, com quanto ganha, assim, lógico que sempre se a pessoa querer almejar algo mais dentro do natural, tudo bem, mas não ficar com aquilo na cabeça o tempo todo. Então, aí, você falando nisso, é uma coisa interessante, ser rico significa ter muito dinheiro ou ter qualidade de vida para você? Depende da riqueza, né? Porque eu acho que a riqueza só material... A pessoa consegue adquirir muitos bens, vai adquirir muitos bens, mas é aquela coisa, né? O que adianta uma mansão se você não tem uma família para compartilhar? Nem é feliz, né? Agora vamos umas perguntinhas aqui, mais na questão da odontologia mesmo. Me diga essa coisa, por que eu devo escovar os dentes, né? E qual a escova mais adequada, né? Como eu devo escovar esses meus dentes? Você já que... né, de escovação, o que a gente vê mais lá é a escovação errada no sentido de reto, né? Sim. Que a pessoa, às vezes, quer escovar igual criança, faz assim, reto, né? E a escovação ideal seria fazendo um movimento de cima para baixo. Sim. Ou fazendo movimentos circulares. Certo. Por quê? Porque esse movimento reto, a gengiva ela faz uma curvinha, né, na boca da gente. Então, a gente acaba machucando ali aquela região. Sim. E a força exercida nesse movimento é bem mais forte. Então, você acaba machucando a gengiva, Sim. às vezes forçando um pouquinho ali o dente na região. Então, é como se fosse uma massagem, né? Sim. A escovação tem que ser como se fosse uma massagem. Você não quer aquela massagem forçada. Doendo, que fique doendo, né? Então, e a escova apropriada? A escova é escova macia, né? Sim. Justamente para não forçar ali e não te machucar. Tem várias escovas aí no mercado que elas estão até competindo entre si. Né? Então, é uma competição muito grande. Então, assim, o ideal é ser no meu caso, eu escovo muito forte. Eu não tenho controle
Tem gente que não consegue. Eu sou um que não consigo escovar fraquinho, eu acabo escovando forte. Eu compro a extra macia, mas aí eu troco mais vezes. Certo. O problema é que a pessoa compra a extra macia e fala assim, não, isso aqui acaba rápido. Vou jogar isso, foi, rapidão abriu, mas é porque tem que trocar mais rápido, você escova mais forte. E qual é a época certa de trocar, assim? O que é que você De diz? trocar a escova? Sim. Quando as cerdas abrem. Certo. Então, tem gente que, tinha uma regrinha, que era a regra dos 3, né? Certo. 3 meses troca, 3 meses troca. Só que essa regra não é válida para todo mundo. Para mim, não vale. dá. Porque eu escovo forte e eu pego uma escova extra macia. Certo. Então, ela abre rapidinho. Se eu pegar uma escova dura... A sua escova é inversamente proporcional à força que você coloca. Exatamente. Então, eu tenho que trocar mais vezes. Sim. Então, não tem... A regra é mais essa. As cerdas começaram a abrir da escova e você troca. Então, vai ter gente que vai trocar antes, tem gente que vai trocar depois. Vamos dizer assim, que cada um vai ter o seu ideal de escova. Exatamente. Né? Cada um é cada um, né? A questão só da maciez é interessante. A durabilidade é que vai ser maior para algumas e menor para outras. Agora, pegar a escova dura não vale a pena, né? De quanto em quanto tempo eu devo ir ao dentista? No mundo ideal, de 6 em 6 meses. Certo. Mas, assim, tem pessoas que têm uma escovação tão bacana, né? Que higienizam bem, que aí eu falo, você aqui, vou te dar uma colher de chá, vem pelo menos uma vez no ano. Certo. Mas tem alguns que você tem que puxar a orelha e falar assim, de 6 em 6 meses. Quem tem alguma doença mais assim, doença periodontal, que a gente fala da gengiva, aí o periodontista vai falar para ir de 3 em 3 meses. Mas, assim, no mundo ideal de 6 em 6 meses, quem escova muito bem, uma vez no ano, tá bacana. Certo. E por que eu devo usar o fio dental? Qual é a ajuda que o fio dental dá? O fio dental é essencial. Antigamente, aqui, acho que é no Brasil, não sei se é em Brasília ou no Brasil, mas eu acho que é 86, que é o ano, se eu não me engano. Antes desse ano, não tinha flúor na água de abastecimento, na água que a gente tomava. É verdade. Então, o pessoal da década de 70, 60 tinha muito mais cárie. Então, a gente está numa geração meio que a gente chama de cárie zero, que já tem muito menos cáries. Só que o que acontece? O que a gente está vendo muito no consultório? Menos cáries visíveis, que a pessoa está vendo ali, mas entre um dente e outro, que é a área onde vai o fio dental, tá ainda tendo muita cárie. Porque o pessoal ainda não pegou o costume do fio dental. Então, falando do fio dental, uma coisa que é interessante é do palito de dente. Certo. Então, palito de dente é uma coisa... Pra se extinguir. Usar o palito de dente só no churrasco. Porque ali machuca a gengiva. E o palito de dente, ele atravessa menos de 1/3 do dente. Então, ele não vai até o outro lado do dente. Ele não então, faz uma só limpeza. O fio dental. Então, nada substitui o fio dental. Certo. Nem a escova de dente. Então, o fio dental, para mim, é o mais importante hoje em dia, porque é onde a gente está vendo mais cárie, é na região onde vai o fio dental. Ele vai prevenir, tirando Ele vai prevenir, a sujeira, com certeza. Onde a escova não vai, né? Nenhuma escova vai. Apesar das propagandas, essa cerda vai até... Nenhuma cerda consegue chegar onde o fio dental vai. Certo. Aí me diga uma coisa. Eu acho que os pais vão ficar felizes quando for perguntar. A gente tem que tirar o doce da criança para a criança não ter cárie, ou adulto mesmo, né? A eliminação do doce é preventiva, é o quê? A questão do doce é a frequência. Então, vamos dizer assim, eu posso comer um doce depois do café da manhã. No café da manhã, geralmente, o pessoal não vai, mas depois do almoço, depois do jantar, pode. A questão do doce é a presença do açúcar constante na boca que favorece a ter cárie. Então, se a criança, no caso, está com a balinha o tempo todo ali na boca, vai de uma para outra, tá o dia todo, então o açúcar está lá o tempo todo. E aí o pH da saliva, que é um dos fatores que ajuda a ter cárie, fica lá baixinho. Excelente para a bactéria agir. Então, se você come o doce, escova o dente, beleza, pode comer, tranquilo. Agora, o que não pode é ficar o tempo todo com... A frequência do doce. A frequência do doce. Comer, eu comi 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, então come. Quer comer, melhor comer tudo 1 hora e depois escova o dente, depois... E aí fica beleza, prevenido. Isso. Me diga uma coisa, lá em casa a gente tem 2 seres evoluídos e eu não sou evoluída, porque eu tenho meus sisos. Que história é esse? Que siso é esse que a gente tem que tirar... Por que precisa tirar ou não é necessário tirar? Como é que é isso? O siso, aí vai depender muito de dentista, né? O que eu vou falar aqui é uma opinião minha, mas vai depender de dentista para dentista. O siso, porque a maioria das vezes o siso não cabe na boca da gente. Então ele acaba nascendo numa posição errada, numa posição difícil de escovar, ou ele fica em infraoclusão mais baixa que os outros, que aí a escova não consegue chegar, ou ele fica giradinho, e fica emperrado ali, né? Que a gente chama de impactado. Então, fica só com a área para fora. Então, você não consegue escovar, higienizar, acaba gerando cárie e aí
vai ter um problema pior depois, né? Certo. Então, é meio que preventivamente já tem uma cultura de se tirar o siso. Mas eu vejo muitos adultos grandes, altos, com um bocão grande, que tá com o siso lá, consegue escovar e não... A gente não recomenda, pronto. Tá ali, tá na boca, consegue escovar, pode manter. Se não estiver atrapalhando na mastigação, não estiver atrapalhando nada com relação à altura de mordida, a conseguir escovar, pode manter ele lá, né? Não vejo por que tirar. A maioria das pessoas tira preventivamente, sim, porque na maioria das bocas não cabe o siso. Certo. Eu fui um caso, eu tirei lá no... Tem um caso interessante que eu fui tirar lá, não vou citar nomes, certo, mas eu fui tirar na faculdade e aí eu fui tirar o siso lá e aí eu fui usar martelinho para tirar o siso, todas as coisas de antigamente. Aí gritava lá, fio de sutura número tal. Aí o cara, Jesus, não tem, porque era faculdade pública. Não tem. Aí o outro, tal instrumento, não tem. Eu falei, eita, meu Deus do céu. Não vai sair. Mas acabou. Mas você distraiu os seus cisnes, né? Distraiu o cisne, distraí. Com 17 anos, não esperei. Tá vendo aí? Me diga uma coisa, o clareamento dental, né? Porque hoje é moda, você quer ter seus dentinhos branquinhos, feito aqueles dentes dos artistas, né? Dos artistas, dizendo até um creme dental que usa esse chavão, né? Ele enfraquece os dentes? Qual é o tchan dessa lente, desse clareamento? Da lente não, do clareamento. O clareamento, ele é um produto químico que penetra lá dentro do dente e ele acaba tirando as manchas assim, sim, e deixando... Só que o clareamento, ele é como se fosse para dar um brilho melhor no dente, ele acaba deixando mais branco. Certo. Mas eu tô vendo e vejo muito no consultório que o pessoal tá indo para deixar o dente branquinho com clareamento. Isso não vai conseguir. Isso não é a função do clareamento. Aquele dente branco que você vê na TV, que você vê do artista, aquilo ali é faceta. Então, a capa de porcelana coloca em cima. O clareamento, ele tem uma limitação da técnica, justamente para não dar problema nos, sim, dentes, então enfraquecê-los, e não, né, enfraquecê-los, a concentração usada, né, que o fabricante pode usar, tem uma concentração X, ele não pode ir além daquilo ali. Então, você vai melhorar, vai clarear, vai deixar mais branquinho, vai deixar com o aspecto mais limpo, mas o brancão mesmo é outra coisa, é faceta, é lente de contato. Certo. Então, é a questão da expectativa. Quando você trabalha com estética, você tem que lidar muito com a expectativa, sim, das pessoas. Então, você tem que perguntar primeiro o que ela está querendo. Certo. Se a pessoa fala, não, eu quero dente branco, igual de artista. Vamos fazer uma faceta. Aí é outra coisa, você não vai conseguir isso com clareamento. Certo. Toda dor de dente significa que eu tenho necessidade de um canal? Não, a dor de canal geralmente é a dor espontânea. O que é a dor espontânea? Sim. É aquele aqui que eu tô parado e começou a pulsar. É uma dor pulsante e espontânea, geralmente, né? A dor de canal é assim. Existem outras dores, que é a dor com gelado, que é a dor com o doce. Então, isso aí é um indicativo que está com alguma sensibilidade, pode ser uma cárie que não necessariamente é um canal. A dor do canal é a dor mais forte. Certo. A dor do canal chega ao ponto de ser a quarta maior dor que o ser humano pode suportar. Quando eu era adolescente, tive uma dor assim, e é enlouquecedor. Acho que só perdia, quando eu vi a última vez, eu acho que era a quarta, que eles tinham classificado, só pedia para infarto, cálculo renal e parto. Aí quarta era a dor de dente, que era a dor do canal. Então dá para diferenciar bem. A dor do canal é a dor para valer. Geralmente tem algumas pessoas que são, vamos dizer assim, abençoadas, que tem uma dorzinha fraca e vai ver, acaba sendo um canal também. Mas é raro, é mais comum a dor mais forte. Me diga outra coisa, que também os adolescentes gostam muito, né? Até a gente já... Eu há 3 anos atrás eu usava aparelho. Uhum. Esse aparelho da forma metálica, né? Uhum. É o mais usual. Mas só existe ele, tem outros modelos modernos. Agora tá na febre do Invisalign. Invisalign. Que é uma plaquinha como se fosse... Aí, as analogias que eu vou fazer. Como se fosse aquela do lutador de boxe, sim, né? Então é uma plaquinha que fica ali na boca da gente. Aquele ali é bastante válido, só que ele não resolve tudo. Esse usou... E chegou um ponto que ele teve que até botar, no meio do tratamento mesmo, do Invisalign, né? Esse não se adaptou, ele ficava nervoso, né? Porque ele botou aquele, tipo parecendo um ossinho, né? Não botou o metálico. Eu preferi o metálico. E ele botou, e aquilo cortava demais a boca dele. Chegou o ponto que ele prejudicava ele falar. Uhum. Como ele fala pouco, né? Então aí o médico sugeriu o Invisalign, né? Isso já faz um tempo.
E chegou um momento que ele teve que botar um de ferro para fazer um ajuste final. Então, assim, ele para pequenas correções, eu não sou ortodontista, mas certo. assim... Desculpa, mas a gente vai... mas dentro da área de odontologia a gente acaba sabendo um pouquinho de cada coisa. Então, não é muito para corrigir coisas grandes. Se a pessoa quer corrigir um negocinho ali, uma coisa pequena, aí o ortodontista vai avaliar e falar, esse caso dá com Invisalign, esse caso não dá. Mas é um instrumento muito válido e vem da tecnologia. Então, a tecnologia na odontologia, ela está sendo de grande valia, inclusive na minha área também. É verdade. Hoje em dia, antigamente se usava muito a moldagem, né? De botar aquela massinha, a pessoa se engasgava e tal. Então, hoje eu consigo, no consultório, escanear a boca de um paciente. Passar um scanner e não tem aquela massinha. Isso é modernidade. Então, avançou muito. Aí você falou aí da sua área. Sua área é estética, né? Deixar a gente mais bonito. Me fale um pouquinho, o que é que as pessoas chegam no seu consultório pedindo para fazer? O que é que mais elas querem fazer? Geralmente, na área estética, é faceta e lente de contato, que elas veem nos jogadores, nos artistas, né? Então, assim, só que tem que ver indicação. Sim. Então, porque às vezes, a faceta desgasta o dente? Sempre tem um desgastezinho, por menor que seja, né? O que é faceta e o que é lente de contato? Sim, rapidamente explicando. Você pode explicar. Na verdade, é a espessura. Então, teve um dentista que fez uma faceta tão fininha, que falou, nossa, parece uma lente de contato. E o nome pegou, lente de contato, porque era um dentista famoso. Certo. Então, na verdade, ser lente de contato ou faceta é a mesma coisa. Só é a espessura. A lente de contato é mais fininha e a faceta é mais grossa. O que é isso? É uma capa que se coloca na frente do dente. Só que se eu colocar sem desgastar o dente, vai ficar com o dente para fora. Então, acabo desgastando um pouquinho. Tem vezes que precisa de um desgaste mínimo. Alguns dentistas chamam de lâmina de faca e tal, mas são casos bem raros. Tipo assim, em 100% dos casos, 95% você vai ter que desgastar. Desgastar mais um pouco. 5% você não vai precisar. Então, no mesmo caso, você pode ter um dente que você desgasta mais, outros menos, mas o importante é você falar para o paciente que vai haver um desgaste e que é como se fosse você tá ali com... Vou fazer outra analogia. Como se você estivesse com um piso ali, você tá com azulejo lá em cima. Certo. Se você tirar um, você vai ter que colocar outro. Você não vai deixar o... É verdade. O buraco lá, né? O buraco lá. Então, é mais ou menos isso aí, que o pessoal vem e alguns casos não tem indicação, que é só... Não, você não precisa disso. Porque vem aquela questão da pessoa se ver feia... E você tem que... Acaba trabalhando com um psicólogo também, né? Fala, não, você não precisa, seu sorriso é bonito. Você tem um padrão, um formato bonito de dente. Você não precisa disso. Então, às vezes tem um trabalho do convencimento ao contrário, né? Antes de você colocar a faceta, me diga uma coisa que a gente pode perguntar. Vamos dizer, chega para você um paciente que tem a boca um pouco torta, né? Aí ele tem que passar por um tratamento ortodôntico, como Isso. para depois botar a faceta, ou bota e depois corrige, não, né? Na odontologia, assim, a gente tem que, pelo menos, a odontologia a gente chama de raiz, né? Que é o que tem que ser pregado. A gente tem até na própria área, né, da odontologia, a gente tem brigado, o pessoal tem brigado muito para não fugir muito, ir muito para estética e sair da base, né? Que a base é a função. Então, a gente precisa ter funcionalidade. Tratar os dentes. Eu preciso morder, não adianta ter um dente bonito sem morder, né? Então, quem vem assim, a gente geralmente passa por outro especialista, que é a parte de ortodontia, de cirurgia. Muitas vezes tem a cirurgia ortognática, né? Que é para corrigir posicionamento de osso. E aí a estética é a última coisa. Então, assim, dentro das prioridades, a prioridade é a função, é morder corretamente, não ter cáries, ter uma saúde da gengiva boa. Tendo isso tudo ok, você vai para a parte estética. Me diga outra coisa. É caro ser bonito nos dentes? Sim. É caro. É caro, não posso dizer que é barato. Investimento. Mas é um investimento. Mas, assim, a questão da odontologia, tem vezes que o paciente fala, mas é caro. Aí eu dou o exemplo da mulher. Por exemplo, você vai fazer uma restauração. E aí a pessoa fala, nossa, mas é muito caro. Aí você fala pra mulher, quanto você gasta no salão para durar um dia? Um dia de festa. E a restauração vai durar quanto tempo? Então, aí eu sempre faço essa comparação, né? Dia de festa, quanto você gasta e quanto você gasta no dentista para durar. Então, a longevidade do tratamento odontológico, o quanto que vai durar, também tem que pesar. E também, a minha parte especificamente, que o valor em si é um pouco mais caro,
inclui a questão do laboratório. Sim. Então, o laboratório é como se você fosse mandar fazer uma aliança. Então, Sim. tem um intermediário no meio. Eu vou fazer, mas tem a porcelana no meio. Então, tem que mandar fazer a porcelana no laboratório, tem um custo do laboratório. Então, acaba que tem esses custos influenciando. Essas facetas ou lentes, depende da qualidade da porcelana? A faceta, na verdade, tem alguns materiais que são usados, né? Aí, o material vai depender do dentista, mas o mais largamente utilizado hoje em dia é o IMEX, que é uma porcelana mais moderna, né? Aí tem a zircônia, aí tem vários nomes. Certo. E aí, lá na hora, a gente explica e fala ao paciente, essa aqui é melhor, essa aqui é pior... mais funcional, mais funcional, né? Esteticamente, no sentido estético, essa aqui dura mais, aí você vai explicando. Agora, uma dúvida. Não sei se isso é real que eu vou falar. Uma vez eu estava num aniversário e uma pessoa que tinha feito uma faceta dessas, assim, deixar a boca toda bonita, né? E na luz negra da festa, os dentes dela ficavam meio assim, parecendo neon. Ah, tem. Isso acontece? Por que isso? Eu digo, um dia eu vou perguntar um dentista. Aí eu tô aqui, me lembrei. Eu digo, vou perguntar a ele. Aí depende também. Aí depende da porcelana que tá usando. A translucidez. A questão da porcelana tem muito jogo de luz, né? De passar a luz, de passagem de luz. Sim. Então, isso é uma coisa que tá desenvolvendo. Realmente, tem algumas porcelanas que não é? Fica... Fica brilhando, né? Não, eu olhando assim, eu digo, meu Deus, o que é que tá acontecendo no dente dessa pessoa? Então, isso aí são algumas, não diria falhas, mas alguns avanços que a odontologia... Que ainda precisa alcançar. A odontologia está alcançando devagarzinho, mas vai chegar lá fácil. Me diga outra coisa, também muito. Dentro dessa... Os dentistas hoje, eles estão enveredando para uma área, além dos dentes, né? Alguns dentistas, eles estão fazendo alguns cursos de especialização, e aí botox, essa coisa mais ligada ao rosto também, porque... se você tem alguma coisa, né, que não está em harmonia, isso, como essa, vamos dizer assim, esse avanço? Esse né? avanço está sendo meio complicado. Porque às vezes é criticado, né? É meio criticado, ainda mais aí você conhece minha família, né? Conheço. Tem médico e dentista. Tem cirurgião plástico, né? Cirurgião plástico também. Então, é a briga, resumindo... entre os médicos e os dentistas. É uma desavençazinha que tem entre médico e dentista. Aí, por exemplo, essa área da face, tem coisa que é do dermatologista, tem coisa que é do cirurgião plástico, tem que o dentista faz, então que os três fazem. Então, assim, eu acho que é questão de confiança no profissional. Certo. Eu acho a questão do dentista, se for fazendo dentista, veja se ele está habilitado, se ele fez o curso na área, se der uma complicação, se ele vai saber lidar. Porque o bucomaxilo, por exemplo, que é a cirurgião bucomaxilo que trabalha nessa área, ele sabe lidar com complicações também, apesar do que, do que os médicos, alguns falam, mas ele não vai saber lidar com isso. Então, assim, eu acho que o bucomaxilo é um cirurgião, né? É um cirurgião e mexe com coisa pesada, ele mexe com um acidente de carro, ele mexe, reconstrói e faz residência em hospital. Sim, é verdade. Então... assim, não estou defendendo um lado ou outro, mas eu acho que, assim, para a pessoa, me colocando como paciente, é a questão de indicação, não fazer nada sem indicação de alguém, chegar, vou arriscar, nada arriscado, indicação de alguém que tenha feito, saber do currículo, competência também, do currículo do profissional, pesquisar mesmo no Google, ver, ele tem especialidade e tal. E sentiu firmeza, confiança e tem alguém que indicou, faça, independente se for dentista, dermatologista ou cirurgião plástico. Certo. Então é mais isso. Minha última pergunta nessa área profissional vou voltar a alguma coisa. Me diga aí o processo de higienização dos dentes para ficar correto, certo? Você já ensinou assim Mas me diga assim o processo. Eu primeiro escovo, primeiro eu passo o fio dental, depois escovo. Tem uma ordem, não tem? Como é? Ter uma ordem não tem, cada um faz de uma, né? Mas tem um amigo meu que ele falou uma coisa interessante, não é nem de pesquisa de livro nem nada, mas que eu fiquei pensando nisso, um colega dentista. Certo. Que ele falou, se você usar o fio dental primeiro, você acaba... alguma sujeira ou outra acaba ficando no dente quando você passa o fio dental primeiro. E aí você vai com a escova e remove o resto. Então, assim, para mim, na lógica, mais correto seria passar o fio dental primeiro e depois escovar o dente. Agora, eu tinha esquecido dessa pergunta e eu me lembrei agora, eu quero voltar um pouquinho atrás para dizer que não era a última, mas agora é essa sim.
O jovem está com 16, 17 anos e está indeciso para se escolhe medicina, se escolhe odontologia, se escolhe o direito. Qual é a sua dica? Olha, a odontologia é bom porque trabalha com isso, com aquilo. Qual é a dica que você dá para uma pessoa que ainda está indecisa quanto à profissão? Eu acho que a dica mais valiosa é, antes dela escolher, porque é uma pessoa jovem, né? 16, 17 anos. Ela pedir para alguma pessoa, algum conhecido, ir no local de trabalho e ficar um dia vendo como é o trabalho. Isso é uma boa dica. Então, porque aí ela vai falar, isso aqui é legal. Isso aqui, então, você ir no local e ver, eu vou gostar de fazer isso. Então, você olhando, principalmente com 16, 17 anos, que ela só tem a visão na mente dela de como é trabalhar, às vezes até uma visão meio distorcida, é interessante ela ir em loco. Então, o que eu falaria para alguém, com 16 anos, ela fala, pega seu tio, pega um conhecido seu e fala, posso só ficar olhando um dia para ver? E vai num e vai no Será outro. que é isso que eu quero, né? E acompanha, às vezes um dia, às vezes 2 dias, eu acho que isso aí é interessante. E, principalmente, eu acho que ir orar, né? É verdade. Orar e pedir para Deus a direção. A direção. E aí você vai saber Me diga outra coisa que ainda veio aqui na minha mente. A odontologia, não sei se isso é certo o que eu vou dizer, não sei se é um dado correto, ela passou assim, depois da saúde da família, que no interior, né, todo mundo precisa, a equipe precisa que tenha um dentista, né? Uhum. Eu acho que isso é uma valorização, né? Mas eu acho que em termos salariais, o salário meio que baixou um pouco, diminuiu um pouco. Como cada município precisava do dentista, então muita gente foi para fazer odontologia porque, vamos dizer assim, tinha um emprego mais certo. Isso é real? O salário, a base salarial do dentista caiu um pouco com isso ou não? A base salarial do dentista caiu bastante. Eu venho de uma família de dentistas, né? Muito por conta do número de faculdades que tem. Então, se formam muitos dentistas. É porque antes só a federal, né, tinha condições. Tem um dentista que estudava isso, que eu não sei nem se ele ainda é vivo, mas que ele fazia parte de estatística. Brasília tinha, por exemplo, Brasília, né, que é a minha cidade, tinha 4 vezes mais dentistas do que a Organização Mundial da Saúde preconizava. Então, tem muito dentista no mercado por habitante. Certo. Então, nos Estados Unidos tem menos dentistas por habitante do que o Brasil, que é um país de primeiro mundo. Sim. Então, aqui se formam muitos dentistas, né? Então, isso acaba que o salário, como tem muita gente no mercado... Muito no mercado, vai cair o preço do produto, né? Então, acaba que o salário também diminuiu. Dá uma diminuída. Mas, assim, o que eu deixo aí para quem quer ir para essa área é fazer a especialização e, às vezes, dependendo, de estudar para um concurso e tentar se especializar bem na área, que aí, com o título de especialista, com a experiência, aí você consegue Claro, você vai ter uma clientela, né? Aí você vai aumentando. Deixa eu lhe dizer, eu sempre escutei que o curso de odontologia era muito caro. Isso é verdade? É para fazer. Porque precisa de muito, vamos dizer assim... os equipamentos... Pergunte meu pai, ele vai falar que o curso de odontologia, na UNB no caso, né? Que eu fiz na UNB e meu irmão fez na UNB. Mesmo na pública, o da odontologia é bem mais caro... do que o de medicina. Porque o da odontologia precisa de instrumental. E o da medicina, ele precisa de livros. Livros, Na faculdade particular, como a medicina tem um status maior, né? Acaba que a mensalidade da de medicina é maior. O da odontologia é menor, mas o tanto que você gasta de material acaba quase equivalendo. Então, o problema da odontologia são os instrumentais e materiais. É um negócio que você tem que pesar na hora de... os pais, principalmente, na hora de colocar os filhos. Mas, assim, existe muita cooperação, existe muito entendimento do professor da dificuldade. Às vezes a gente consegue... algum aluno ou outro tem dificuldade então, de adquirir. Sempre tem. Então, a gente tem um companheirismo de dividir material. De repente, a pessoa que não tem a condição de ter... e mais que está empenhada em fazer. Você consegue comprar isso também no Mercado Livre. Então, assim... isso é um negócio que tem que se pesar, mas também não pode ser isso só um impeditivo. Um impeditivo apenas do valor. Se a pessoa quiser muito, ela consegue. Se ela falar, não, estou determinada a fazer, não vai ser isso que vai atrapalhar. O meu sonho de ser dentista. Eu tenho uma cunhada que é dentista, a Zeneide, e o filho dela, o Rômulo,
lá na Paraíba, né? E ela diz muito, vai ter um filho fazendo odontologia? Cara, isso é... Mas Deus vai abençoando. E seu pai teve 2, né? Tanto você quanto o Fernando. Ele disse que nem lembra quantos cheques ele deu lá. Ele só ia dividindo os cheques. Pra pagar os instrumentos. Minha cunhada, às vezes, ela rala. É caro. Então, você tem que valer ao de medicina, assim, questão de valor. Eu sei. Porque o instrumental é muito caro mesmo. Certo. Vamos passar agora para o período que a gente falou, que era o ioiô, né? Se você puder responder essas perguntas com uma só palavra. Se puder. Né? Qual é a sua meta para amanhã, Guilherme? Estar tranquilo. Certo. Eu falei, né? Definir sucesso com uma palavra. Você pode definir? Difícil de uma palavra só. Pera aí. Eu vou definir. Você falou que você era esforçado. O sucesso para você vem do esforço, né? Pode ser. Né? Esforço. Olha, veja só. O que é verdade para você na vida? A presença de Deus. Que bom. Eu gosto de fazer umas perguntas assim. Você é uma laranja doce, amarga, azeda ou sem sal quando acorda? Eu já fui amarga, mas eu acho que hoje eu tô mais doce. Sim, que bom. Qual o seu time na vida? Acho que é o time do bem. Que bom. Para quem nessa vida você levantaria a mão e aplaudiria? Eu acho que, aproveitando que eu tô aqui, pro Pastor Écio. Que bom, obrigado. Viu? Muito obrigado. Guilherme, você espera tranquilo numa sala assim, vamos dizer, para um médico? Você espera, já que você é o dentista? Hoje sim. Hoje sim. Né? Não, mas é mais na questão de ansiedade. Eu já fui muito ansioso, hoje eu estou mais tranquilo. Que resposta você espera de Deus hoje para a sua vida? Eu acho que eu não espero uma resposta aqui. Eu espero uma resposta no paraíso. No paraíso, que bom. Me diga uma coisa. Deus já silenciou, por exemplo, uma tempestade? Você estava passando por um problema e Deus chegou assim... Isso aqui foi Deus que resolveu. Você já falou do concurso, né? Mas em outra situação, você já viu? Sim, agora mesmo, momento de que eu quero construir, que eu quero... Então, Deus foi... Há pouco tempo atrás, eu não sabia como eu ia construir uma casa, como que eu ia comprar um apartamento. Então, aí eu vou aguardando, agora eu tô sabendo esperar. Eu fico só orando. Hora que sair, sai. E aí Deus vai me silenciando assim, fala, calma, agora vai dar certo. Vai dar certo. Então, como é que Guilherme Félix enfrenta as decepções da vida? Eu fico procurando uma resposta de Deus. Sim. Eu fico assim, por que isso aconteceu? Por que será? Vamos ver que... na verdade, e quando que Deus vai me mostrar, né? Porque Deus acaba mostrando, né? Eu falo, quando que Deus vai me mostrar o porquê disso? Certo. Então, eu acho que é assim que eu fico enfrentando, né? E tento me acalmar. Eu sou uma pessoa que, às vezes... eu sou meio... Às vezes estouro, tal, assim, mas... Eu tenho me controlado bem mais. Quem me conheceu mais antigamente sabe que eu tô mais calmo, mais light. Mas é um negócio que oscila. Você tem que estar... sempre buscando, você sempre dá uma voltada, uma ré e volta de novo. Então, é uma briga constante, né? É verdade. Você está evoluindo com essa questão da paciência, de saber esperar? Eu acredito que aos poucos eu estou evoluindo. Mas antes eu acreditava que a evolução, assim, era retilínea, né? Então, eu acreditava que eu ia numa reta e ia acalmando e tal. E hoje eu vejo que é oscilação. É verdade. Então você oscila e se aprende. Fiz isso de novo. Que droga que eu fiz isso de novo. Vou melhorar. Vou melhorar. Aí você vacila e vai. Mas no final o saldo é positivo. Sim. Então eu acho que essa que é a grande questão. Que bom. Quem é você no grupo? Essa perguntinha vem do Reels. Você é o que silencia, que fala, que cala. Eu sou o falador. Que... eu sou o falador e o que ri demais. Lá no bombeiro eu ficava preso até porque ria, porque eu ficava rindo e falando. Então eu acho que eu sou mais nesse sentido. Me diga uma coisa, ponte ou parede? Como? Não ponte, você ponte ou parede? A sua personalidade é de ser tudo barra em você ou... Não, eu deixo passar as coisas, eu sou maleável, eu quero... É nesse sentido, né? Você é durão ou é maleável?
Depende de cada situação? De cada situação. Tem vezes que eu mato no peito e centralizo, Tá e tem certo. vezes que eu deixo passar. Tá certo. Você é céu, terra ou mar? Acho que eu sou céu. Céu, né? Gosta de sonhar? Gosto. Que bom. Muito. Me diga, por que e o que você tem vibrado nesse tempo, assim? Nós passamos um tempo difícil, muito, vamos dizer assim, internalizados, né? Mesmo fechados. E por que você tem vibrado agora nessa retomada? Eu acho que eu tenho valorizado, né? É uma espécie de vibração, Sim, exatamente. Né? Eu tenho valorizado mais a família, Sim. os momentos mais simples. Você eu acho que eu era mais desligado com os momentos mais simples certo. Da vida, que acaba, você vai trabalhando, vai esquecendo. Então hoje eu dou muito mais valor no encontro de família. Eu acho mais legal, eu fico mais feliz, né? Você é pessimista ou otimista, Guilherme? Eu sou otimista. Otimista. Você gosta de fazer ou receber? Depende do que, mas... Não, assim, dos dois. Favores, porque tem pessoas que assim, já é mais contidas, né? Não tem tanto... Mas você é bem expansivo, né? Eu sou expansivo, eu gosto dos dois. Eu gosto tanto de receber quanto de fazer, não tem muito... A cautela tem te imobilizado em algumas situações? Não, toda vez que eu tô me calando e que eu tô cauteloso, eu tenho me surpreendido. Sim. O tanto que isso faz bem. Uma palavra mal colocada, Então eu tô tentando, até por ser expansivo, sim. Eu tô tentando treinar. Também, por isso que eu tô tentando treinar a ficar calado, mas é difícil. É difícil, pra quem é expansivo é dificílimo ficar calado, né? Pra onde vão as palavras de amor não ditas? Pois é. Isso vem de um verso, né? Que um dia desse eu tava lendo. Como é que é? Toda vez eu penso no que eu escutei do Pastor S, né? Sim. Mas não sei de onde é. Mas aquele negócio, o bem que... eu quero fazer... o livro de Coríntios, ele fala isso. Eu não sei exatamente de onde O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Toda hora martela na minha cabeça, essa frase, esse trecho. Vamos dizer assim, um dilema humano, né? Um ponto de vista que você tem do dia de amanhã. Eu já perguntei o que você espera, mas eu tenho isso aqui. Eu tenho preocupação com o dia de amanhã para as futuras gerações, para a geração do meu filho, que eu vejo o mundo meio dando umas perdidas, né? Apesar da aceitação tá melhor com algumas coisas, mas eu tenho muita preocupação com as gerações futuras. Com a minha geração eu não tenho tanta preocupação. Certo. Mas eu tenho, assim, receio, acho que é a palavra. Uma cautela, uma defesa, né? Você é ousado, Guilherme? Eu acredito que sim. E que tem um pedido para ser usado cada vez mais, né? Certo. Que isso aí é uma bênção na vida da gente. Quando a gente é ousado, a gente tem a impressão de que... Na verdade, quem está de fora tem a impressão de que é o outro que está sendo beneficiado. Mas quem que está sendo usado é o que está beneficiado. Verdade, né? Uma boa visão mesmo. Como você lida com as dores da vida? Aconteceu... Você, ultimamente, isso, né? Pra mim, eu acho que é o mais difícil. Perdeu a sua sogra, né? Isso pra mim é o mais difícil. Porque na minha mente ela não materializa as coisas. Sim. Então eu tenho uma dificuldade de materializar. Eu fico meio atônito, meio... O que é a vida pra você, Guilherme? Acho que se fosse definir uma palavra nesse ioiô, né? Seria aprendizado. Total, não tem outra palavra para definir. Que bom, aprendizado. É muito bom, errar e aprender, errar, aprender. É verdade. Agora vamos passar para um momento que eu gosto, né? Da gente valorar sentimentos ou valorar ações, né? Por exemplo, quanto você receberia para mudar a sua profissão? Você tem logo duas, né? Uma profissão e um exercício. E outra coisa que o pastor também falou que fica na minha cabeça, eu não sou minha profissão. Então é verdade. Eu não tenho esse negócio de paixão louca. Se fosse outra profissão que Deus quisesse me colocar, eu estaria tranquilamente. Se fosse um policial, não tenho esse negócio de só pegadíssima, isso não. Sim. Então, onde Deus me colocar, eu vou. Eu vou. Quanto você pagaria para ter uma pessoa aos seus pés? Você não pagaria ou... Nem gostaria, eu acho. Eu acho você receberia para apagar suas memórias? O que você já viveu? Você receberia para apagar suas memórias? Ao mesmo tempo que a gente pensa que sim,
se apagar, você não teria aprendido, né? Sim. Então, não sei se seria bom, porque o aprendizado também iria embora, né? É verdade. Então, mas dos erros, lógico, você queria apagar todos os seus erros da sua vida, mas ao mesmo tempo você não ia aprender, né? Sim. Quanto você pagaria para ficar longe das redes sociais? Ia ser bom. Nas redes sociais que eu digo, algumas, né? Instagram que você acaba ficando grudado. Sexta-feira deu um problema, não sei se foi um problema, e eu não consegui abrir nem o Instagram, nem o Telegram. Meu amigo, quando eu consegui abrir, já era noite. Fica doido. Tinha tanta mensagem, eu passei até não sei que hora respondendo isso. Eu digo, meu Deus do céu. Eu tenho que lidar com isso, eu tenho que aprender mais. Porque eu tenho... E você atende, né? Não pode ficar olhando toda hora. Não, mas no atendimento até esqueço. Mas eu digo em casa, eu tenho que aprender a ficar menos. É porque você fica lá um tempo. Mas também a TV não tem ajudado, vamos combinar, né? Que a TV não tem ajudado. Aí, antigamente a gente ficava na TV, conversava ali, conseguia... Só que... Acho que os programas de TV empobreceram. E eu vi uma coisa interessante, principalmente com relação ao sono, né? Sim. Que a pessoa fica vendo... Uma dos conselhos é não ver nenhuma rede social antes de dormir, porque a rede social te dá muita informação e ativa muito seu cérebro. Então, eu acho que isso que vicia, né? Sim, pode ser. Quanto vale um exemplo, Guilherme, para você? Eu acho que o exemplo vale... a pessoa ser inteligente é aprender também com os erros dos outros, né? Então, às vezes, você vê um exemplo de alguém, né? Então, você tem que aprender também. Então, eu acho que é muito valioso no sentido de aprender. Quanto custa um amigo para você? Amigo, na verdade, são poucos, né? Você vai ver que são poucos. É verdade, com certeza. Então, amigo, para mim, é como se... O amigo de verdade é como se fosse um irmão. É o valor de um irmão. Certo. Você receberia para deixar algum hábito seu? Quanto é que você receberia, assim? Poxa, se for para hábito ruim, eu receberia. Que eu não tenho esse hábito bom, né? Me diga outra coisa. Quanto você receberia para enfrentar uma coisa assim, ser corajoso? Fulano é corajoso. Por exemplo, você seria um dublê? Eu seria um dublê? Sim. Você receberia para isso? Eu acho que não. Pela experiência lá do bombeiro lá que eu tive com a altura, eu não sei. Não seria, não. Eu tenho um pouquinho de medo, assim, para algumas coisas. Depende também, né? Sim. Depende da situação. Nós estamos chegando já ao final. Quem é Jesus para você, Guilherme? Para mim, Jesus é meu norte e é para onde eu quero ir. Sim, que bom. Então, hoje, para mim, é como se fosse o meu rumo, né? É um rumo de vida, da vida toda, da infância, da adolescência. Então, é para onde eu quero seguir, né? Certo. Muito bom. Muito obrigado por isso. Legal. Agora você vai me dizer o nosso tradicional encerramento. Qual o tapa do dia? Qual tapa? Como assim qual tapa? É uma dica, uma frase que você ouviu, uma coisa que você quer deixar para alguém, um recado, uma contribuição. Eu acho que no momento que eu tô, o que eu queria deixar é saber esperar o tempo de Deus. Sim. Que Deus, na hora certa, vai falar. Que bom, Guilherme. Muito bom estar aqui com você. Você é uma pessoa maravilhosa, alegre. Obrigado, né? Eu agradeço. E mando um abraço para Karime, para os meninos. Tá ótimo. E quero lhe dizer que foi muito bom a nossa conversa. Excelente. Você quer complementar a nossa conversa com alguma coisa? Eu queria só agradecer. Acho muito legal a proposta aqui. Que bom, obrigada. Do podcast. Eu quero que você convença seu irmão, Tiago, meu médico. Mas a timidez aqui... Mas aí, ó, ele vendo aqui, talvez destrave, pode ser, né? Eu disse a ele, vai ser bom pra você. As pessoas ficam perguntando, Andréa, quem foi seu médico? Eu digo, Tiago Félix. Aí ele fica, quem é Tiago? Eu digo, não, que eu vou gravar um podcast com ele. Mas eu vou gravar. Tanto pergunta lá como é que ele conheceu a Thaís, sei lá. Eu sei. Teu seu cunhado, Dudu, dizia que eles se conheceram numa fila por tamanho. Pois é, mas ele é muito tímido. Mas é porque essa mesma brincadeira faziam com Dudu e Fernanda, né? Que Dudu e Fernanda se conheceram. É Alexandre que fazia essa brincadeira, né? Alexandre. O pastor Alexandre faz. O Duduzinho e a Fernandinha se conheceram numa fila por tamanho. Ali não sei como eu fiquei alto, não. Alto não, né? Mas na altura não. Eu tava até conversando essa semana com uma pessoa, que Sara às vezes brinca com minha mãe, que eu tenho três das minhas avós, das minhas avós têm olhos azuis e verde.
E eu tenho uma avó que ela é assim, meio índia. E minha mãe só puxou pro lado índio. Aí um dia a senhora chegou, vó, eu queria meu olho verde, mas a senhora estragou nossa genética. Cara, pegou pesado. Minha mãe disse, mas minha filha, meu... Ai, foi justificando. Eu tava esperando meus filhos também. E até eu falava, vai ter olho verde, vai ter olho verde. Aí, porque o seu, né? É. Mas isso é a questão de... besteira, né? Não muda mas, nada. Mas, olha, eu disse a ele, eu quero gravar um podcast com você, porque o cara que me fez emagrecer 30 quilos, eu tenho que dar testemunho. Mas eu acho assim... Eu chamei ele pra Thaísa. É só falar pra ele, eu vou cortar, vou editar, se você ficar com vergonha, pronto. Liga pra ele e fala assim, que vai ser tudo cortado e editado. Eu vou dizer não é nada ao vivo. Pronto. Tá certo. Que aí ele fala. É porque sempre é assim, não sei, na sua família, mas sempre tem um mais tímido, outro mais... É verdade. Minha irmã é super... Ela é muito calada, né? Uhum. Um dia desse eu disse, é água e óleo. Pois é, mais ou menos lá em casa. Mas muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom conversar com você. Uma bênção. E eu espero que você tenha respondido. Você seja a resposta para a vida de alguém. Amém. Que Deus abençoe você na sua profissão, na sua família, na sua vida pessoal. Amém. Viu? Um abraço. Também. E você não perca o nosso próximo episódio. Vai ser muito legal também. E você pode nos indicar pelas nossas redes sociais. E eu convido você, se você quer conhecer muito mais da nossa igreja, da nossa programação, nós temos uma programação toda feita especial para você. E aqui é o lugar da graça de Deus. Que Deus te abençoe, um abraço e até o próximo programa.